O Balanço Geral está exibindo esta semana a série Na Cena do Crime. Nós estamos conhecendo um pouco mais do trabalho da Polícia Científica. Hoje, na terceira reportagem da série, nós vamos conhecer o trabalho dos peritos. Parte desses profissionais fica de plantão no Instituto de Criminalística e os horários são estabelecidos em escalas de trabalho. Esse setor tem a missão de apontar provas durante o atendimento de ocorrências. Vamos ver. Nós estamos na Localística, uma subdivisão do Instituto de Criminalística. Aqui os peritos vão a campo com vários equipamentos que são utilizados. A gente observa aqui, olha, muitos deles que esclarecem os crimes, as provas técnicas que são coletadas em locais de crime, em locais de acidente de trânsito. O perito criminal, ele precisa se ocupar da busca pelos vestígios em local de crime. Alguns vestígios não vão estar visíveis ao olho nu e por isso vão ser necessários alguns outros artifícios para poder transformar esses vestígios em vestígios visíveis. Por exemplo, essa luz é uma luz multiespectral, ela fornece diferentes comprimentos de onda que com alguns polarizadores permitem que a gente enxergue vestígios que estão escondidos. Esse equipamento é um equipamento que ele serve para microanálise, ele funciona como se fosse um aspirador de pó que retém as micropartículas que podem posteriormente ser analisadas em laboratório. Eu me lembro de casos, por exemplo, onde o veículo utilizado haviam suspeitas de que poderia ter sido praticado crimes ali dentro e para que fossem coletados microvestígios, esse equipamento foi disponibilizado de forma a buscar tudo que tivesse dentro daquele automóvel e colocado nesse filtro, possibilitando uma posterior análise. Um equipamento como um detetor de metais, que pode ser útil para buscas de projéteis e cápsulas que porventura não estejam visíveis. Alguns equipamentos que podem ser utilizados em acidente de trânsito. A máquina fotográfica sempre nos acompanha para que a gente consiga fazer um registro fotográfico e registrar no laudo as imagens das condições do local. Outros equipamentos necessários, as medições, tanto de tomadas de croquis, que posteriormente vão ilustrar o laudo, como alguns equipamentos de medição para, por exemplo, fazer o registro das medições do sulco de pneus de automóveis. Temos as lanternas forenses. Essas lanternas praticamente todos os peritos têm nas maletas de crime. Também temos os registradores, marcadores, que nós numeramos os objetos em local de crime para posteriormente conseguir fazer uma reconstituição da dinâmica do que ocorreu. Filtro polarizadores para a utilização das lanternas forenses, GPS, paquímetros, a trena digital, as luvas, porque nós geralmente frequentamos ambientes que podem ser ambientes contaminados, equipamentos de proteção individual, por questões de biossegurança, e envelopes de cadeia de custódia, que nós buscamos sempre, tanto no local quanto depois no envio do laudo, fazer essa... Elas são recolhidas nesses envelopes, né? Isso. Este equipamento se chama luz forense, muito utilizado em séries americanas como CSI. Perito Alexandre Lara, explica pra gente, é muito importante no dia a dia. Este aparelho chegou há pouco tempo no Instituto de Criminalística, mas vai ser muito importante aqui, não, perito? Sim, de fato. Esse equipamento é um equipamento capaz de emitir comprimentos de onda polarizados, que através de filtros permitem que o perito consiga enxergar aqueles vestígios que são latentes, que não são visíveis, como, por exemplo, manchas de sêmen. No caso, nós temos um padrão feito pelo pessoal do Instituto Médico Legal, onde nós utilizamos para treinamento, que contém manchas de sêmen que são muito difíceis de serem detectadas, principalmente em superfícies estampadas e outros tipos de substrato ou até em regiões grandes. E que com a luz forense nós conseguimos destacá-las, fazer uma análise prévia, coletar isso e encaminhar para um laboratório que vai efetivamente detectar que tipo de substância é aquela. Casos de repercussão, inclusive, já foram solucionados, esclarecidos por conta desse aparelho, principalmente. Sim. Muitos vestígios se devem à busca e à detecção em função desse tipo de aparelho. O Brasil inteiro conta atualmente com equipamentos como esse e eles são bastante conhecidos, como você mencionou, em séries americanas, que o pessoal utiliza o equipamento de luz forense. Nesta imagem, com um filtro na nossa câmera, conseguimos ver os vestígios em uma amostra fornecida pelo Instituto Médico Legal de Curitiba. A esperança é que o equipamento ajude na identificação de provas. Vai ser uma ferramenta adicional para qualquer exame do local. Mas apesar dos equipamentos e da tecnologia disponível, a perícia pode errar. Em
Em 2011, o espanhol Fernando Agustín García Rodrigues, um executivo de uma grande empresa de telefonia, foi absolvido da acusação de homicídio contra a namorada. Na época, foi determinada a morte por asfixia mecânica. Dias depois, outras 2 perícias garantiram que a vítima morreu por ter inalado monóxido de carbono. O detalhe é que o aparelho de aquecimento a gás do apartamento do espanhol, em Curitiba, estava com defeito. O advogado do executivo, Eduardo Miléo, contratou um legista de São Paulo. Naquele primeiro momento já se verificava aquela intoxicação pelo que aquele corpo trazia, pelo que os peritos viam. E o primeiro equívoco, o maior equívoco do perito, foi na hora de abrir o corpo. Quando o perito deveria abrir o corpo, ou em Y, ou em T, ou em U, e tirar os órgãos com cuidado para que pudesse o sangue babar, porque na verdade, como não existe mais pulsação na pessoa morta, nós não temos o sangue jorrando, mas aquele sangue precisa sair. O perito abre erroneamente, ele causa aqueles achados no corpo e aponta que teria havido um estrangulamento. Este terceiro perito do Instituto Médico Legal Paranaense, vendo todo o caso, equiparando a primeira perícia àquela contraperícia, ele vem dar uma terceira perícia e diz: olha, realmente esta menina morreu por monóxido de carbono e não morreu estrangulada. Atualmente, o espanhol vive na Europa, ainda não pensa em retornar ao Brasil. Até um tempo atrás ele tinha essa convicção de processar o Estado. Hoje ele repensa muito, porque isso trouxe muita dor. Quem morreu ao lado dele não foi qualquer uma, foi a mulher que era noiva dele.